Pois então, eu não sei se vocês já viram, mas existe uma discussão sobre a natureza humana. E a grande discussão é se a nossa natureza é intimamente boa ou má. Tanto é que existe a frase famosa, né, do Thomas Hobbes, de que o homem é o lobo do homem. Já o Jean-Jacques Rousseau vai dizer o quê? Que, na verdade, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. E essa vai ser a nossa discussão do dia, a maldade. Sobre se somos bons essencialmente ou se somos maus essencialmente. Vocês já pensaram sobre isso? Já se pegaram na dúvida? Já se perguntaram se vocês, nós, somos de fato bons ou no fundo, somos maus e precisamos dominar essa maldade? É um convite mesmo para a gente refletir. Por exemplo, até que ponto a gente pode dizer que a maldade só está nos outros? Por exemplo, quem nunca? Quem nunca fez alguma coisa que, de certa forma, foi má? Quem nunca se vingou de alguém? Quem nunca fez alguma coisa cruel? Quem nunca gerou uma coisa ruim para o outro, propositalmente? Nunca? Por exemplo, alguém aí que está acompanhando já falou mal de alguém? Disse uma inverdade sobre alguém? Fez um comentário ácido? Segundo a literatura, isso tudo são expressões da nossa maldade. Alguém já esteve numa situação, né, numa roda de conversa, em que fez algum tipo de comentário pejorativo sobre uma pessoa? Não interessa diretamente se é verdade ou não. A gente tem a tendência de achar que maldade só está associado com quando é mentira. Mas poderia ser verdade. Por exemplo, pode ser verdade que alguém é assim ou assado, mas por que nós estamos fazendo esse comentário? A nossa intenção é difamar essa pessoa? É nos vingarmos dessa pessoa? É colocar essa pessoa para baixo? Então, vocês vão descobrir hoje, como eu descobri, me preparando para esse nosso chá. E o que a literatura vai mostrar, isso é expressão da nossa maldade. Ou seja, quando a gente, por exemplo, difama alguém, faz uma calúnia, faz comentários maldosos, por exemplo, quando a gente julga e faz esse julgamento de uma forma destrutiva, tudo isso são expressões da nossa maldade. Por exemplo, eu não vou citar nenhuma situação específica que esteja acontecendo, mas vamos para as redes sociais, vamos para a mídia, vamos para o cenário social, vamos para o cenário político, vamos para o cenário familiar. Que tipos de coisas a gente comenta das pessoas? Que tipos de coisas a gente fala? Que coisas nós destacamos uns dos outros? Essas coisas que a gente destaca uns dos outros, é mais o que as pessoas fazem bem? Ou é mais do que as pessoas não fazem bem? E aí, é muito interessante, porque talvez vocês estejam pensando alguma coisa do tipo, mas então eu não posso fazer uma crítica? É, claro que a gente pode. A grande questão que eu consegui depreender das leituras é que é a intenção. Essa crítica tem qual intenção? É te punir? É te botar no teu devido lugar? Vem cá que agora eu vou te enquadrar.
Vem cá que eu vou soltar aquele teu podre. Ou a crítica, ela tem o sagrado direito de eu expressar a minha opinião, ou até mesmo de te ajudar a melhorar alguma coisa. Vocês sabem que coisa bem interessante? As pessoas que têm tendências a ser mais rígidas, mais críticas e mais condenatórias, segundo a literatura, são as que têm a maior tendência de se entregar para atuar com maldade. Ou seja, quanto mais críticos, quanto mais prontos para dizer isso é inaceitável. Eu não estou dizendo que não existem coisas inaceitáveis. Falaremos sobre isso. Mas a expressão da nossa maldade está diretamente relacionada com a nossa rigidez, com a nossa tendência a criticar e com a nossa rapidez com a qual a gente condena as outras pessoas. Interessante isso, né? Achei super interessante isso. Da onde eu tirei isso? Dos estudos do Zimbardo e do Milgram. E aí é muito interessante, porque no fundo, a gente tem a tendência de falar pouco sobre esse tipo de coisa, né? Existe uma outra autora chamada Hannah Arendt, já devem ter ouvido falar dela, né? Ela tem muitas publicações muito interessantes que falam sobre a banalização do mal. Ou seja, qual é o efeito de a gente não identificar o mal, da gente parar de identificar o mal? A gente já não vê mais que determinados tipos de comportamentos que a gente exibe causam o mal para nós mesmos, para a sociedade, para o nosso convívio. E ela vai falar sobre isso. Leiam esses textos dela sobre a banalização do mal. O efeito que ela identifica com a banalização do mal é que nós nos sentimos autorizados. A gente se sente autorizado a falar mal, já que todo mundo está falando. A gente se sente autorizado a difamar. Todo mundo faz isso. A gente se sente autorizado a fazer coisas degradantes. Todo mundo está fazendo. Nem é tão grave assim. É só uma fofoquinha. É só, e fora que é verdade, eu nunca esqueço, né? O quanto isso muitas vezes aparecia em algumas conversas de algumas pessoas. Não é nada de grave, é uma fofoquinha, mas é verdade. Fofoca é quando é mentira. Ou seja, até que ponto nós nos entregamos para essa maldade? Estou criticando quem se entrega para a maldade? Não. Vamos tentar analisar esse comportamento humano. O Adorno, que é outro autor muito festejado e famoso, ele vai falar que a maldade normalmente expressa a nossa personalidade autoritária, ou seja, eu me sinto intitulada a ser má, ou seja, eu tenho direito de te criticar, eu tenho direito de me defender. Lembram aquele ditado popular, a melhor defesa é o ataque? Quantas vezes nós nos envolvemos, talvez, em comportamentos maldosos contra as outras pessoas, em direção às outras pessoas, como uma tentativa mesmo de nos proteger, como a defesa é o melhor ataque. Então, a fulana vai falar de mim, então eu vou falar primeiro. Por exemplo, é disso que o Adorno fala. Numa visão teológica, o que é a maldade? Numa visão teológica, né? Nas religiões e tal, principalmente na religião cristã, né? Nas religiões cristãs, a maldade tem a ver com o fato da gente ter partido e se entregado pro primeiro pecado. E nesse momento, o ser humano perdeu a sua virtude. E
junto com essa perda da sua virtude, ganhou o livre-arbítrio. Isso é muito interessante, gente. Isso é para a gente analisar por muitas horas. Que, numa visão teológica da coisa, a gente poderia dizer que a maldade é uma manifestação, ou seja, é um tanto quanto o preço que a gente paga por ter escolhas. Eu fiquei pensando um tempinho sobre isso quando eu estava aqui preparando esse nosso chá, esse nosso encontro. Sabe sobre isso? Como assim? Sim, porque a gente acaba tendo a oportunidade. Nós temos a oportunidade de ser maus. Olha que coisa interessante. Nós temos a escolha. Vai um chá de boldo aí?